Eu também quero. Pastora. Essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, um exemplo para nós. Eu creio que mais uma vez o Senhor vai usar ela com força nesse lugar. Amém? Deixa eu abençoe. Aleluia, graça e paz, igreja amada. Graça e paz, amados. Quantos aqui foram renovados na adoração? Como a adoração ela nos renova, né? Adorar é dizer e reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E realmente ontem foi um dia muito especial aqui. E ontem algumas mulheres testemunharam para mim e hoje uma irmã testemunhou que foi curada. O Espírito Santo operou até cura física, fora a cura emocional, que eu creio que muitas mulheres foram curadas na sua alma, amém? E eu creio que hoje o mesmo Espírito da fé, que é o Espírito de Jesus, vai operar aqui nessa noite, amém? Quantos querem receber mais de Deus, diga amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13, versículo 1. Se alguém puder pegar uma água para mim. Números 13, capítulo 13, versículo 1. Eu sei que Deus está levantando, amados, uma geração de mulheres. Homens dessa igreja, se preparem, porque essas mulheres é forte. Elas estão sendo ativadas no Espírito e elas estão entrando em novos lugares em Deus. E uma mulher que ela entra nesses lugares em Deus, tudo muda. Fica tranquilo que o seu casamento vai ser renovado pelo Senhor, porque essa mulher vai estar renovada. A cada dia que eu entro em novos lugares em Deus, a cada dia que eu mergulho na presença de Deus, mais meu casamento melhora. Você pensa assim, pastor, você tem quantos anos de casada? 3 anos? 5 anos? Não, tenho 20 anos de casada. Tenho 2 filhos, um de 17, que entrou na faculdade agora, e um de 14, Davi e Isaac. Meu digníssimo Senhor chama-se Leomar, pastor Leomar. É uma bênção, tenho uma família abençoada. Vocês não estão vendo ele aqui, mas eles estão aqui comigo, tá, amados? Estão aqui no mesmo espírito de fé aqui comigo. E a cada dia que eu tenho entrado e descoberto esses lugares em Deus, sabe, que eu tenho mergulhado na vida, no Espírito, que eu tenho deixado de viver segundo as circunstâncias, segundo as minhas emoções, e tenho vivido segundo aquilo que a palavra de Deus tem determinado, eu tenho desfrutado dessa vida que a palavra de Deus nos garante. Porque o evangelho, amados, é um evangelho de novidade de vida. Hoje você tem que estar melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Porque a vida de Deus que opera em nós, ela se renova a cada dia. Fala assim comigo, é de fé em fé e de glória em glória. Então a vida cristã não é uma vida apática, ir para a igreja, que preguiça. Não. A vida cristã é uma vida celebrada, é uma vida espontânea. Eu vou na igreja porque eu quero adorar ao Senhor, eu quero ter comunhão com meus irmãos, amém? Eu vou à igreja porque eu quero conhecer mais da palavra, eu vou à igreja porque eu quero sair de lá renovado, amém? Não é mais um enfado, porque a religião, ela coloca o culto enfadado, não é verdade? Uma caixinha, faz isso, depois faz aquilo outro. Não, e o relacionamento com Deus é um relacionamento vivo, amém? Fala assim, o meu Pai me chamou para estar em família. Deus, Ele nos chama para estar em família. Ele é nosso Pai, amém? Então quando nós reunimos aqui, está reunida a família de Deus, amém?
em Vitória, aqui, em Vitória não, gente. Onde é que eu já estou, Jesus? Em Volta Redonda. Que eu rodo tanto esse Brasil. Até esqueço o lugar que eu estou. Em Volta Redonda. Aqui está reunida uma parte da família de Deus. Amém? E é um prazer estar aqui com vocês. Números 13, versículo 1. Ontem eu disse um segredo para as mulheres, que muitos homens ficaram felizes. Porque a mulher fala muito, né? Eles falam que a gente fala aí de 25 mil a 30 mil palavras por dia. E ontem eu passei um segredo para as mulheres, para elas falar menos na sua cabeça, marido, né? Elas murmurar menos, elas... Então depois você pergunta para ela, amor, qual foi o segredo? E as irmãs vão falar, amém, amadas? Glória a Deus, brincadeira. Números 13, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se muitos ou poucos. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram à terra. Voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Aleluia! Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Fala assim comigo: o fruto revela do que a árvore é. O fruto revela a terra que produziu. E aqui diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes, amados, nós somos desafiados diante de circunstâncias. Deus deu uma palavra para Moisés: escolhe homens e manda esses homens espiar a terra que eu hei de dar. Deus já havia falado que ele daria aquela terra de Canaã, e era uma terra boa. Fala assim comigo: terra boa. Tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Amém? Nós acabamos de cantar: Tu és bom, bom. Oh, tudo bem, eu não nasci para cantar, né? Vamos pregar. Mas tudo que Deus faz, Ele é bom. Tudo que Deus promete para você, meu amado, Deus não promete coisa ruim para você. Deus não dá coisas ruins para os seus filhos. E a palavra de Deus diz que: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, diz o Senhor. E o Senhor, Ele é bom, e Ele vai te dar o melhor dessa terra. Ele vai te dar o melhor, porque as promessas de Deus para a nossa vida são promessas boas. Aleluia! E quando Deus disse a Moisés, Deus já tinha falado que a terra era boa. Deus já tinha falado que essa terra, ela tinha frutos excelentes. Fala assim comigo: frutos excelentes. O que é essa terra? Essa terra fala das promessas de Deus para a nossa família.
Essa terra fala das nossas finanças. Essa terra fala dos nossos filhos, da nossa casa. Essa terra fala de lugares que Deus, de promessas que Deus nos dá para a nossa família, para as nossas finanças. E muitas vezes, amados, nós olhamos e chegamos a essa terra como esses espias foram. E nós temos um espírito que não é o espírito da fé. O espírito da fé, amados, é o espírito que vê como Deus vê. Aleluia! Deus está despertando um povo que vê como Ele vê, que fala o que Ele fala, que concorda com Ele, como Ele diz em sua palavra. Aleluia! E Deus já tinha falado, essa terra é boa. Deus já tinha prometido. Eu vou dizer algo para você. Talvez você está com problemas na sua família, está com problemas na finança, e você olha aquele quadro cheio de problemas e você fala: uau, esse negócio está muito ruim, essa mulher, eu quero divorciar dela, esse homem eu não aguento mais, esse filho que está nas drogas, esse filho que está na prostituição. Ouça, o que Deus disse a respeito da sua família é a verdade para você. Aleluia! O que Deus prometeu para a sua casa, meu irmão, é a verdade de Deus para você. Antes desse problema surgir, Deus já tinha falado: você e a sua casa servem ao Senhor. Que a sua família era uma família bendita nessa terra. Antes dessa situação aparecer na sua casa, o Senhor já tinha falado para você o que era a verdade a respeito da sua casa. Então a verdade a respeito da sua casa é o que Deus já disse e não o que você está vendo. Quando aqueles espias eles foram até a terra, alguns eles viram como Deus viu. Alguns enxergaram e maximizaram a visão de Deus naquela terra. E eles voltaram e disseram: olha, aquela terra verdadeiramente. Uau! A fé, ela concorda com Deus. Verdadeiramente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, é a verdade. Fala assim comigo: se Deus falou, é. Ponto final. Mas isso, mais aquilo, mais eu não estou vendo. Não importa o que você está vendo com os olhos naturais, porque o que te governa não são os seus olhos naturais. O que te governa são os seus olhos espirituais. É aquilo que Deus disse. Aleluia. Então voltaram os espias e eles disseram: olha, aquela terra verdadeiramente ela é boa. O fruto dela revela. O fruto dela revela que Deus não mentiu. O fruto dela revela que Deus não omitiu. O fruto dela revela que o que Ele disse é a verdade. E o que o Espírito Santo quer construir em nós, amados, é esse espírito de fé, de enxergar como Deus enxerga. Muitas vezes nós temos relatórios e nós temos um falar, um confessar de palavras, porque você fala daquilo que o seu coração está cheio. E quanto mais cheio de incredulidade você estiver, mais você vai falar de incredulidade. Quanto mais cheio do problema você se encher, mais você vai falar do problema. Aquele que contempla o problema, ele fica cheio do problema. Pare de contemplar o seu problema e fale fé. Pare de contemplar o seu problema e comece a concordar com Deus. Pare de contemplar o seu problema e comece a ver como Deus já viu. Eles começaram a contemplar. Uns chegaram e disseram: verdadeiramente o fruto é bom. Os outros começaram a dizer do povo que habitava naquela terra. Eles começaram a olhar os sintomas, as circunstâncias. Eles começaram a olhar naturalmente e eles começaram a dizer: olha, naquela terra tem gigantes.
Naquela terra tem cidades fortificadas. Olha, aquela terra é muito difícil a gente conseguir. Uma coisa, amados, que nós precisamos vigiar. E a palavra de Deus fala que palavras são sementes lançadas. E à medida que você falar, é o que você vai colher. Vigie a sua boca, que você vai viver dias de vitória. Comece a dizer o que você quer ver, porque se você começar a dizer o problema e falar do problema, você vai colher problema. Mas se você falar conforme Deus fala, se você enxergar conforme Deus enxerga a sua casa, as suas finanças, você vai colher de acordo com aquilo que Deus disse, a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus, aquela mulher sunamita, aquela mulher, ela não tinha filhos, e o profeta deu uma palavra para ela que ela receberia, que ela seria mãe. Dentro de 1 ano ela teve um filho, e passou pouco tempo, o filho dela morreu. Imagina só, uma mãe perder um filho, o que ela faz? Desesperada. Pelo amor de Deus, SAMU, vem cá, vizinho, me ajuda, que eu preciso resolver. É natural uma mulher fazer isso, sim ou não? Sim. Mas o que aquela mulher fez? Ela deitou aquela criança no quarto do profeta. O quarto do profeta fala do lugar aonde a palavra foi gerada, porque daquele quarto foi liberada uma palavra de vida sobre o ventre daquela mulher, e aquela criança foi gerada através da palavra daquele profeta. Aquela mulher, ela não alarmou toda a cidade, ela não culpou o marido que foi irresponsável, porque levou o menino para a colheita, não. Aquela mulher em fé se posicionou no espírito, e aquela mulher tomou aquela criança, colocou no quarto do profeta e disse: me leva até ele. E no meio da jornada, encontraram com aquela mulher e disseram: como você vai? Ela disse: vai tudo bem. E o seu filho, o seu marido? Vai tudo bem. Ter uma confissão de fé, ter um espírito de fé, é falar o que Deus já determinou, que vai tudo bem. Aquela mulher, ela não atentou para a morte. Aquela mulher não atentou para o problema. Amados, quando nós atentamos para o problema, nós vivemos um espírito de derrota. Nós caminhamos para um espírito de derrota. Mas quando nós atentamos para a verdade da palavra de Deus, nós vivemos aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. E o que Deus diz é: aleluia. Fala para o seu irmão aí: não temas, vai tudo bem. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém. E a palavra de Deus aqui diz que, no versículo 29, os amalequitas habitam naquela terra, o Neguebe, os heteus, os jebuseus, todos os inimigos estavam naquela terra. Não importa o tamanho do problema, não importa a impossibilidade. Ouça, Deus é um Deus da impossibilidade, porque Ele faz a impossibilidade se tornar possibilidade. Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Deus é especialista. Deus olhou para a terra sem forma e vazia, aquele abismo. O que Deus falou? Oh, meu Deus, falou para si mesmo: oh, meu Deus, que terra difícil. Foi? Sim, igreja? Não. Deus olhou para a terra sem forma e vazia, em trevas, e disse: haja luz. A verdade que estava dentro dele, a luz que estava dentro dele, se tornou uma realidade. A verdade, a luz que há em você, a saúde que está dentro de você, quando você liberar essa palavra sobre essa situação ela precisa, ela deve se curvar diante da luz, que é a verdade que está dentro de você. Não tem como.
Quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro, Jesus não disse: Lázaro, gente, é impossível, ele já está morto há quantos dias? Mas não, ele disse: Lázaro, venha para fora. Pare de chegar num problema e dizer que o problema está ruim e que vai continuar pior. Não. Olhe para o problema, amados, e chame para fora a verdade que você quer ver. E chame para fora a realidade de Deus para a sua casa. É isso que Deus quer construir em nós. Um espírito de fé, que é o espírito de Caleb. É um espírito de fé, é um espírito que não retrocede, é um espírito que não titubeia. Não sei se aqui fala essa palavra, titubear. Fala? Sim. Não é um espírito que titubeia, não é um espírito que um dia eu creio, um dia eu não creio, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Não, quem é da fé sempre está bem. Quem é da fé não anda na circunstância. Quem é da fé não retrocede. Quem é da fé não baixa a cabeça. Quem é da fé levanta e continua a sua jornada. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da fé. Qual é o Espírito que há em você? A incredulidade, que é o governo da alma? Ou o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus em você? Pastora, mas é tão difícil. Pastora, mas a senhora não sabe o problema que eu estou. Amados, eu já passei por tantas circunstâncias difíceis. Acho que nem todos sabem, já tive relatório de câncer de mama. E eu comecei a dizer, testemunho de Deus. Pegava aquele relatório e falava: o testemunho de Deus é maior que o testemunho dos homens. Eu não acredito nisso. Do meu corpo não sai câncer, do meu corpo sai águas vivas, do meu corpo sai a vida de Deus, do meu corpo sai a verdade de Deus. Olha, corpo, ouça. Querido, Deus falava com os ventos, Jesus falava com os montes. Você não fala com o seu corpo? Dá uma ordem para o seu corpo. Aplauda o Senhor, amados. Ele falava com a água, ele falava com o vento, ele falava com os montes. E você não pode falar com o seu corpo. Dê uma ordem para o seu corpo. Estou gripada, constipada, ruim. Corpo. Tem dia que eu acordo, porque mulher é o seguinte, né? Mulher, nem ela às vezes entende, né? Por que ela acordou mal, né? Eu não sei, gente, assim. Já tentaram, assim, estudar a gente, mas somente o Espírito Santo sabe. E um dia eu acordei nesses dias, assim, sei lá, eu não sei por que eu estava ruim. Até hoje eu não sei. Eu estava muito ruim. E que eu estava triste, estava angustiada, estava mal. Meu marido, amor, o que foi? Eu não sei, amor, eu não sei. Se eu soubesse, eu resolvia. Eu não sei. Aí o Espírito Santo falou para mim: como você quer passar o seu dia? Você quer passar o seu dia mal-humorada? Porque a mulher, ela determina o ambiente da sua casa. Tá bom, queridas? Se a mulher tá mal, tudo fica mal. O menino, a rebeldia, uma gritaria. O marido revoltado, porque o salário não sai, o emprego não resolve. Aí vira um peteco na casa. Então, amadas, você é o termômetro da sua família. Olha eu pregando para a mulher, gente. Vamos voltar. Você é o termômetro. Por isso que nós precisamos ser vigilantes com a nossa alma. E trazer a nossa alma para o governo do Espírito. E trazer a nossa alma para o governo do Espírito. E trazer a nossa alma para o governo do Espírito. E o que eu estou falando aqui não é só para mulher, é para homem também. Trazer a sua alma para o governo do Espírito. Porque a alma não nasceu para ser governada. A alma nasceu para ser expressada. Uma expressão do seu espírito. A sua alma, ela expressa o seu espírito. Ela é para ser expressada. E não para ser governo da sua vida. E eu dizia: corpo. E naquele dia que eu levantei mal, eu cheguei diante do espelho. Eu não sou doida, tá? Não sou.
Falei assim, ei, você aí, você não me governa, você está me ouvindo, né? Você não me governa. No espelho. Meu marido entrou, que isso, amor? Amor, estou resolvendo aqui o problema. Você não me governa. Você está me ouvindo? Você não me governa. Quem governa aqui é o Espírito de Deus. E eu não vou viver um dia angustiada, entristecida, sei lá, emburrada, com não sei o quê. Você está ouvindo? Gente, eu saí do espelho, eu já era outra mulher. Eu já estava numa alegria, eu já estava brincando, ai, aquele dia, aí eu tomei banho, eu me arrumei e saí, amor. Ai, amor, onde você vai? Não, amor, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje eu me alegrarei nele. Aleluia. Amados, viver nesse governo do Espírito é viver numa vida vitoriosa. Viver no governo do Espírito é viver em vitória. Aí você não vai ter aquela vida chata, sem graça. Conversa com Deus na hora que precisa. Só quer as mãos de Deus. Deus faz por mim. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Só quer as mãos do Pai. Mas não quer a face dele. Não deseja o coração dele. E o Senhor está atraindo essa geração para a presença, para a sua face. Ah, amados, quando você descobrir que existe um lugar mais profundo, que existe um lugar, um nível, um lugar em Deus muito maior do que você está, do que eu estou. Quando nós descobrirmos e entrarmos e mergulharmos nesse lugar, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. E quando eu estava ali confessando o corpo, uma semana, o médico me deu uma semana. Corpo, você é curado. Corpo, você sai águas vivas, porque eu sou uma fonte, porque a palavra de Deus fala que de ti farei uma fonte a jorrar, e eu sou uma fonte de águas vivas, eu sou uma fonte de vida, eu não sou fonte de morte, eu não vou gerar morte em mim. E eu comecei a dizer, e a falar, pelas pisaduras de Cristo Jesus eu sou sarada. Amados, muitas vezes nós nos curvamos diante do problema. Muitas vezes nós começamos a falar e a lamentar, e falar do problema, e se alimentar do problema. Pare de se alimentar do problema e se alimente da verdade de Deus. Amém? Quando passou uma semana, amados, eu cheguei naquele hospital, e o médico, ele foi fazer um exame lá, acho que era o último exame. Ele falou assim, peraí, tem um equívoco aqui, tem um problema. Eu fiquei firme, né? Nem abri a boca para murmurar. E ele disse assim, olha para o monitor. E eu olhei e falou assim, está vendo aquele nódulo lá? Tinha um monte assim. Eu citou. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas em uma semana aquela carne, ela virou água. E ele pulsionou e tirou aquela água e falou assim, filha, você é de sorte, vai embora. Eu não sou de sorte não, eu sou filha da fé. Eu sou filha da fé, 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 eu sou curada, eu sou curada. O que governa em mim é o Espírito de Deus. Qual é o relatório que você recebe todos os dias? Qual é o relatório que está na sua mesa todos os dias? O que você vai acreditar no que Deus falou em sua palavra? Ou você vai acreditar no que estão dizendo a respeito dessa situação? O que você quer viver? Porque, amados, o que eu vivo hoje foi o que eu confessei ontem, foi o que eu declarei ontem, e o que eu vou viver amanhã é o que eu estou dizendo hoje, declarando hoje. Você vive aquilo que você acredita. Você vive aquilo que você crê. Você vive o que está dentro de você. Não, pastora, não fala isso, eu não quero viver isso. Uma coisa é querer. Fé não é querer. Fé é comportamento. Fé é atitude. Fé é esse posicionamento. Fé é você sair do lugar da incredulidade e dizer, eu vou viver e eu vou me posicionar. Moisés, diante do mar, ele precisou pisar.
Uau! Uau! Você tem a ousadia de pisar? Pedro. Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. O Senhor hoje está te chamando para vencer o medo. O que te impede de caminhar em vitória é o medo. É o medo que te paralisa, é o medo que te faz olhar para trás, é o medo que fala para você, você vai afundar, você não dá conta, você é fraca, você não nasceu para isso, você nasceu para ser derrotada. Mas o Senhor te diz: o verdadeiro amor vence, lança fora todo o medo. Aleluia! Pedro, enquanto ele esteve com os olhos fitos no Senhor, Jesus, 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 e o mar, peraí, não afundou, não afundou. Ele passou a andar no sobrenatural. Você só vai andar no sobrenatural o dia que você deixar o seu barco, o barco do comodismo, o barco do medo, o barco do conforto, o barco que você viveu há anos, o método, aquele método. Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, é assim que eu vou viver. E Deus está te chamando: vem para fora, filho. Eu tenho novidade de vida para você. Vem para fora, filha. Eu tenho novidade de vida para você. É de fé, de glória em glória, fé em fé, glória em glória. Aí você está há 10, 15, 20 anos no mesmo problema. E a pessoa olha para você e fala: você não mudou. Nossa, você é a mesma. Fala assim: nem cabelo. A gente dá uma pintadinha, né? Mas você não muda, sabe por quê? Porque você não decidiu crer. A fé, ela é mais real. Viver em fé é mais real do que viver uma vida natural. Enquanto Pedro manteve os seus olhos fitos em Cristo Jesus, ele andou sobre as águas. Sabe qual é o problema? É quando nós tiramos os olhos dele e começamos a olhar para os ventos. Começamos a olhar as circunstâncias. Começamos a olhar a crise no Brasil. Começamos a olhar as enfermidades que estão alastrando. Mas todo mundo está ficando doente, eu vou ficar. Aí você se enche daquela verdade, daquela mentira, porque é uma mentira a enfermidade. E você se enche, eu vou ficar. E o que é que acaba acontecendo? Você fica doente. Sim. Aí você fala assim: eu sabia que eu ia ficar doente. Claro, todo mundo sabia. Porque você falou tanto. Eu sabia que meu marido nunca ia ser liberto. Claro, filha. Você só fala como a mentira está na sua frente. Ah, mas pastor, ele está lá na bebedice. Mas o que Deus disse? Você é herdeiro das promessas de Deus. Você é herdeiro das promessas de Deus. Tudo que Deus falou, isso aqui, amados, não é uma historinha que a gente vem aqui de vez em quando, ou você na sua casa vai de vez em quando e lê, e muitas vezes você lê e não entende nada que está escrito e dá aquele sono e dorme. Não, isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Deus quer te alimentar. Deus quer te dar sustância. Deus não quer que você seja um espírito morto, mas que você tenha um espírito vivo. Que você tenha um espírito vivo. Que seja uma igreja viva. Que você tenha uma casa viva. Que você tenha filhos vivos. Que você tenha uma vida viva nele. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero o que você tem. Eu quero beber do rio que você bebe. Eu quero o Deus que você serve. Eu quero a unção que você tem. Por quê? Porque o que você tem é dele. E você apenas liberou. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos foi dado, amados, para nos guiar a toda a verdade. João 15 diz isso. O Espírito Santo, ele quer nos guiar às verdades de Deus. E você, no dia que aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. O que você precisa é aprender a liberar o Espírito Santo. É aprender a confiar nele. Primeiro, ele é seu amigo e seu amigo pessoal.
Ele é seu consolador. O Espírito Santo, ele vai te levar a viver as promessas de Deus, porque o Espírito Santo é o único que conhece tudo a seu respeito. Porque ele estava lá no dia que o seu livro estava sendo escrito. Salmo 139, e todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus. Aleluia! Aí você está vivendo o quê? Será que você está vivendo o que Deus escreveu a seu respeito? Quantos querem viver o que Deus escreveu? Quantos querem viver o que Deus escreveu? Então nós precisamos nos entregar somente àquele que conhece, que é o Espírito Santo. Ele conhece e ele vai revelar o mistério de Deus, as coisas ocultas de Deus. O Espírito Santo, amado, me revela o que Deus determinou para mim a cada dia. E quando eu me entrego a Ele, hora após hora, rouba, canta, raba, orando em outras línguas, quando eu me entrego a Ele na palavra, quando eu me entrego a Ele na adoração, o Espírito Santo, Ele vai liberando as verdades. Filha, essa é a rota. Ele começa a ligar um flash assim, ó, e começa a te mostrar esse o caminho. Filha, é essa a verdade. E você passa a enxergar, gente, mas eu nunca vi que era assim. De repente você já sabe o seu propósito. De repente você já sabe o que Deus tem para sua casa. De repente você vê seu marido liberto, curado, transformado, cheio do Espírito Santo. Aí você fala, uai, peraí, mas ele não mudou. Mas você mudou. Quando nós mudamos, as circunstâncias mudam. Você quer ver no seu trabalho, o seu patrão, você quer ver as coisas mudarem na sua casa? Comece a se entregar a Ele e permitir ser mudado por Ele. Amém, amados? Amém, amados? Em 2 Coríntios, abre em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 8, Paulo diz assim, quantos acharam, diga amém, aleluia. 2 Coríntios 4, 8, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo aqui fala de uma condição exterior e de uma condição interior. Não importa o que o exterior diz, não importa o que as circunstâncias diz, não importa o que você está vendo, o que importa é você manter um espírito de fé inabalável. O que importa é que dentro de você não se dobrou. O que importa é que dentro de você não se curvou. A palavra de Deus diz que passarás pelas águas e elas não te submergerão. Passarás pelo fogo e ele não te queimará. Passar por tribulação, eu vou passar, pastora? Sim, você vai passar, mas com o espírito de fé, o fogo não vai te consumir. Com o espírito de fé, você vai passar, vai atravessar. E ele não vai te consumir, aleluia. E Paulo aqui fala, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé. Fala assim comigo, ter o mesmo espírito da fé. Qual que é o espírito da fé? Aqui diz, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso nós também falamos. Aleluia.
Ter o espírito da fé é falar o que você crê. Ter o espírito da fé é falar conforme Deus disse. Ter o mesmo espírito da fé é dizer, você não pode querer viver algo e falar outra coisa. E aqui Paulo diz, versículo 16, por isso, amados, por isso, igreja de Volta Redonda, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que as circunstâncias, mesmo que o problema, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior, o meu espírito, ele se renova de dia em dia. Aleluia! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, não atentando no problema, não atentando no caos, não atentando na dificuldade, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. A sua fé te guarda, e a sua fé é eterna, ela ninguém pode roubar, ela ninguém pode tirar de você. Aleluia! Ter o espírito de fé, que é o espírito da vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é? A vitória que vence o mundo é? Ter o mesmo espírito de fé. Então levante a sua cabeça. Fala assim, eu tenho o mesmo espírito da fé que Deus tem. Eu creio. E por isso eu falo. O que você crê? O Senhor te pergunta. O que você crê? Pastor, a partir de agora eu vou crer conforme o que Deus disse a respeito da minha casa. Porque se você parar para pensar, amados, todos nós recebemos promessas de Deus. Quantos aqui já receberam promessas de Deus? Palavras. Então você já tem. Deus já disse. Deus já chegou primeiro. Fala para o seu irmão, Deus chegou primeiro. O problema chegou por último. Deus chegou primeiro. Aleluia! Fique de pé, igreja. Aleluia! Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Aleluia. Eu quero que você abra os seus lábios agora e comece a concordar com o que Deus disse ao seu respeito. Comece a concordar agora, a dizer, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, comece a dizer para o seu corpo e para essa enfermidade: enfermidade, você não tem lugar aqui mais, porque o meu corpo, ele é sarado, porque o meu corpo habita a saúde de Deus, porque no meu corpo habita a paz de Deus. Comece a liberar palavras de vitória sobre a sua casa, comece a liberar palavras de vitória sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua casa. Riabalandere balandoro, riabalabachou. Comece a se entregar agora a palavra de Deus, comece a se entregar ao Espírito e comece a dizer: Senhor, Tu és bom e eu acredito nas Tuas promessas, porque todas as promessas de Deus têm um sim de Deus. Deus tem um sim para você, amado. O que Ele te prometeu é a verdade. Comece a dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Comece a dizer: eu tenho e eu posso, eu tenho e eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não temerei o dia mau, eu não temerei as águas, eu não temerei o fogo, porque eu passarei pelas águas, eu passarei pelo fogo, e eu permanecerei firme, inabalável, firme, inabalável. Tu és bom, bom. Comece a agradecer por tudo que Ele é, e Ele é bom, bom. Tu és bom,
Aleluia. Deus é bom. Vamos orar juntos. Você pode vir aqui à frente. Nós queremos ver como Deus vê, ver esses olhos da fé. Nós queremos mudar a nossa visão. Nós queremos mudar o nosso olhar. Nós queremos enxergar com olhos diferentes do que esses olhos que nós estamos enxergando. E é possível isso. É possível isso. É possível. Caleb enxergou dessa forma. Aleluia. Caleb viu desse jeito. Aleluia. 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 Talvez quantos de nós, né? Quantos de nós titubeamos, não é isso? Quantos de nós passamos poucos momentos em que nossa vida está bem, que a gente está bem, e muitos momentos em que a gente se sente tão mal, que a gente fica tão mal. Chega, vamos dar um basta nisso. Vamos dar um basta nisso. Vamos viver plenamente. Vamos viver plenamente. Vamos viver plenamente em Deus. Vamos viver plenamente em Deus, gente. Aleluia. Vamos viver plenamente em Deus. Ele é bom, Ele é bom. Porque Deus não apenas te fez, Deus não apenas fez a sua vida, Ele preparou uma terra maravilhosa para você se deleitar nela. Ele preparou tudo perfeitamente bem para que eu e você pudéssemos nos deleitar na vida plena que Ele tem. Rei do meu coração, aleluia. Seja o meu esconderijo, diga isso, razão do meu viver. Oh, minha canção, mais uma vez, Rei do meu coração, levante suas mãos, seja a minha fortaleza, seja minha fortaleza, seja a minha fonte. minha fonte eterna é. Oh, minha canção, Rei do meu coração, declare. Rei do meu coração, Aleluia. seja Razão do meu viver. Oh, minha canção, Minha canção, Ele é bom, Ele é bom. Tu és bom, Oh, aleluia. Tu és bom. Tu és bom, bom, Tu és bom. Tu és bom, Feche seus olhos, querido e querida, feche seus olhos agora. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, verdadeiramente funciona. O que Deus tem para nós, revelado na palavra, funciona, dá certo.